Você pode estar orando muito, mas ainda assim estar travado. Talvez o seu problema não seja a falta de espiritualidade, talvez seja a falta de estratégia. Tem muito líder achando que Deus vai fazer aquilo que ele já confiou a você para fazer. E o pior é que nessa letargia espiritual, você tem frustrado muitos liderados e estagnados os planos de Deus na sua vida e através da sua vida. Mas fica comigo até o final desse episódio, porque você vai descobrir que dá sim, para ser espiritual, que o planejamento sustenta a fé e que a ordem sustenta o mover de Deus. Você está no Liderança para Líderes. Bem-vindo a essa jornada de maturidade, visão e profundidade espiritual. Um ambiente para quem foi chamado não apenas para liderar, mas para permanecer e multiplicar. Liderança para Líderes. Ninguém cresce sozinho. Para começarmos, eu quero concordar com você. Sem sombra de dúvida, ser espiritual é fundamental. A Bíblia nos ensina que somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Isso não está em discussão aqui. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. A espiritualidade cristã bíblica envolve comunhão com Deus, desenvolvimento do discernimento espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo e uma vida de oração e meditação na palavra. Todo esse arcabouço, toda essa estrutura espiritual nos fortalece e nos faz crescer como filhos de Deus guiados pelo Espírito Santo. Porém, ser espiritual não limita a responsabilidade humana. E é aqui que começam os problemas. Não confunda espiritualidade com falta de planejamento. E muito menos pense que planejar é falta de fé. Esse tipo de pensamento gera sintoma nos líderes e também nos liderados. É comum vermos equipes vivendo cansaço crônico, desorganização, frustração generalizada e, principalmente, falta de propósito. Porque a visão até tenta inspirar, mas a falta de estratégia não sustenta. Entenda bem, a espiritualidade não anula o método. Ela guia o método. É impressionante o que um plano estratégico bem estruturado pode fazer. Olhe para o ministério de Jesus. Em apenas 3 anos e meio, ele escolheu discípulos com foco em expansão, alcance e multiplicação, enviou-os de 2 em 2, criando suporte, feedback e aprendizado prático, definiu um público-alvo, as ovelhas perdidas de Israel, multiplicou líderes enviando 70 e no final do seu ministério comissionou com ações claras para garantir que a visão continuaria mesmo sem sua presença física. Portanto, vão e façam discípulos. Mateus 28:19. Extremamente estratégico, extremamente espiritual. Ele orava durante a noite, mas durante o dia executava com clareza. E antes que você diga que esse é um exemplo isolado, deixa eu te dizer, não é. Neemias, Paulo, José, a Bíblia está repleta de homens de Deus que planejaram. Talvez você esteja pensando, ok, eu já sei disso, mas na prática é diferente. Não é. Isso é apenas um paradigma, um pressuposto desnecessário que está dentro do seu sistema de crenças. Se você precisa de um resultado diferente, precisa se permitir fazer algo diferente. Caso contrário, o conceito de insanidade continua se manifestando. Querer algo diferente, fazendo exatamente a mesma coisa. Mas fica comigo, vamos entender o que trava um líder espiritual. Um dos maiores bloqueios é o medo de parecer carnal ao planejar. Isso nasce de uma crença silenciosa e muitas vezes até supersticiosa de que se não aparecer um anjo ao seu lado dizendo exatamente o que você deve fazer, então qualquer planejamento é desobediência, carnalidade ou autossuficiência. Muitas vezes, conversando com líderes que acompanham em mentorias, eles me perguntam, mas e se eu planejar e Deus mudar a direção? E se eu planejar e o Espírito quiser fazer outra coisa? E nesses casos eu sempre devolvo com outra pergunta. E se você não planejar e Deus estiver esperando que você se mova em fé? E se o Espírito Santo estiver esperando os seus planos para se mover sobre eles? Eu sempre digo, faça a sua parte enquanto espera Deus fazer a parte dele. Isso quer dizer, planeje. Isso depende de você. Imagine se José no Egito, ao interpretar o sonho de Faraó, tivesse ficado esperando Deus iniciar os planos e construir os celeiros. Imagine se ele estivesse esperando Deus começar a poupar sementes. O que teria acontecido com a população? Mas você conhece o final da história? Graças a um homem dirigido por Deus que planejou detalhadamente e regaçou as mangas para executar,
Faraó se tornou a nação mais poderosa da terra e o povo foi suprido. Agora é verdade que muitos líderes nunca aprenderam estratégia, gestão, organização ou sistemas. Eu entendo isso. No início da minha trajetória profissional, eu era muito novo e pouco preparado. Cometi vários erros por esse despreparo. Mas um dia, a luz chegou e eu fui buscar ajuda. Contratei especialistas, fiz formações, fiz cursos. Sabe por quê? Porque eu não queria ser negligente com aquilo que era a minha responsabilidade. Se você precisa de ajuda nessa área, seja humilde, peça ajuda. Comente aqui, eu preciso de ajuda estratégica. Resumindo, Deus não vai te cobrar pelas coisas que eram responsabilidades dele ou de outras pessoas e você fez. Ele vai te cobrar pelas coisas que ele confiou a você e você não fez. Lembra da parábola do servo fiel? Está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. 3 servos, um senhor, 3 talentos. 2 multiplicaram, 1 enterrou. Os fiéis administraram, desenvolveram e multiplicaram. O infiel simplesmente guardou. Talvez você esteja pensando que eu não entendo a sua situação. Eu entendo. Há mais de 10 anos, eu e minha esposa fundamos a Solace Institute com a missão clara: cuidar de quem cuida. Eu sou extremamente empático com você. Mas empatia não significa passar a mão na sua cabeça, entendeu? Eu não estou aqui para aliviar a sua consciência. Eu estou aqui para te ajudar a mudar isso. E mudar agora. Para se tornar mais estratégico e mais planejado, comece entendendo algo simples, mas poderoso. Você deve ser espiritual, sim, e também deve ser estratégico. Uma coisa não exclui a outra. Deus dá a visão e Ele te criou para completar essa visão. O homem organiza as estratégias e o plano. Deus confirma esses planos através do seu espírito, trazendo paz, clareza e direção. O homem começa a executar. Deus envia poder, direção e provisão. O homem continua executando com disciplina e Deus continua direcionando, suprindo e fortalecendo. Isso não é lindo? Tudo isso pela fé. Durante esse processo de fé, planejamento e execução, decisões serão necessárias. Escolhas terão que ser feitas. Ajustes precisarão acontecer. E nesses momentos, a visão vai orientar você. Como tomar essas decisões? Pergunte a si mesmo. Essa situação, essa decisão, essa oportunidade, que pode até parecer muito boa, está alinhada com a visão que Deus me confiou? Essa pergunta vai proteger sua jornada. Ela vai trazer paz em cada etapa. Além disso, colocar o planejamento em prática faz com que cada atividade se torne um passo de fé. Você executa crendo na construção de algo maior. E mais, isso se torna combustível interno, principalmente quando surgem obstáculos. Você olha para o futuro e lembra por que já começou. Ou olha para trás e percebe quantos desafios já superou. E acima de tudo, lembre-se, nosso Deus é um Deus organizado. E a sua organização e o seu planejamento sustentam o mover de Deus. Ele não é responsável de colocar nas suas mãos algo que você não tem estrutura para suportar. Não é porque ele não quer que você avance. É porque ele não quer que você se rompa no processo. Lembra? Vinho novo não se coloca em odres velhos. Talvez esse assunto não faça você correr como no episódio anterior. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Estratégia e planejamento vão sim fazer os planos de Deus sobre a sua vida correrem. Se permita fazer isso. Vamos produzir mudanças em você e na sua liderança? Então, você vai fazer o seguinte. Nas próximas 24 horas, você vai agir de forma intencional. Vamos lá aos meus passos. Passo 1. Encontro estratégico com você mesmo. Separe 45 minutos sozinho, sem celular, sem interrupções. Pegue papel e caneta e responda com honestidade. Qual é exatamente a visão que Deus me confiou? Segunda pergunta. Eu tenho um plano claro para executá-la? O que está travando hoje por falta de organização? Eu estou esperando Deus fazer algo que Ele já me mandou estruturar? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele organizaria primeiro? Escreva as respostas de forma objetiva, sem espiritualizar desculpas, ok? Passo 2. Transforme sua visão em algo concreto. Responda: onde eu quero estar daqui a 12 meses? Quais 3 prioridades precisam acontecer nesse trimestre? O que precisa parar? O que precisa começar?
O que precisa ser organizado? Visão precisa sair do campo da inspiração e entrar no campo da organização. Agora vamos para o passo 3. Marque uma reunião com a sua liderança. Apresente o seu mapa de visão, peça ajuda para desenvolver estratégias e o planejamento. Mas precisa ser algo viável, algo real, algo agendado. Nada de intenção vaga, ok? Vamos para as ações concretas. Isso vai mudar a maneira como você tem gerado resultado. Agora, se você percebe que precisa de mais ajuda, além da sua liderança, comente aqui. Eu preciso de mais ajuda. E entre em contato com o nosso WhatsApp. Vamos encontrar uma forma de caminhar com você. Outra coisa, aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar um modelo de planejamento estratégico. Baixe, imprime, aplique ainda essa semana. Não é para aguardar, é para executar. Estratégia é essencial, mas um líder cristão sabe que no final do dia, o que realmente importa são as pessoas. Você pode crescer, você pode expandir, mas sem uma cultura de cuidado, isso vira apenas pressão. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a cultura do cuidado que sustenta o crescimento. E eu te espero lá, para que tudo não desmorone. Esse é o Tio El, Liderança para Líderes, porque ninguém cresce sozinho.